22 de fevereiro de 2021, São Paulo, capital. Esse seria o último dia que Ingrid Oliveira estaria viva. Gamer com o nickname de Sol, ela tentava ajudar um amigo de jogo a mudar a ideia de matar pessoas. Mas Guilherme Alves Costa, de 18 anos, não queria repensar seu destino. E mais, a sua primeira vítima já estava decidida. Seria a própria amiga que ainda teria sua cena de morte filmada e distribuída nas mídias sociais. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Hoje eu tô com a Odete. Olha só, Odete Reutemann, meu amor, vamos aqui, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque, né, Odete Reutemann? Nas suas mídias sociais, se puder seja membro, se puder tá tudo certo, daí você venha com a gente até o final. Ela não gosta quando fala que a pessoa não vai até o fim, né, filha? Mas as pessoas vão assim, só pra te ver mais ainda no making off, porque você anda muito danada, não tá mais querendo aparecer tanto. E falando em Odete Reutemann, uma coisa linda, a loja oficial do canal, Crime S.A., tá? Não deixe você também de levar a Odete pra casa, mas Odete foi. Mas eu estou vestido de Odete. Aliás, além da loja do canal, que tá muito linda a loja, muito linda, também agradecer aqui a Insider, nossa parceirona, que tá dando 12% de desconto para todo mundo aqui do canal. É só usar o cupom BETO12 na hora que vai comprar. E olha, essa é uma outra camiseta, tá vendo? Essa de gola V. Tem de gola normal também, que eu gosto das duas. E essa de gola V. Literalmente peguei da gaveta e pus. Tá vendo que está desamassando no corpo. E eu de verdade, esses dias eu tava, alguém virou e falou assim, Insider? Eu tava na academia, eu acho. Não, eu tava no restaurante. Tava no restaurante, perguntaram assim, essa tal da Insider que você fala? Eu falo, é assim, eu fico mostrando porque eu gosto mesmo. Não vou fazer aqui, trazer ninguém de coisas que eu realmente não acredito. Então eu acredito, uso e sempre comprei. E agora estamos aqui falando aqui dos 12% para todo mundo que é do canal. Então quando você for entrar é só escrever ali no cupom BETO12. Tem tudo lá, gente, tem tudo. Tem umas de manga comprida que eu já gravei, já mostrei. Tem uns moletons lindos que eu até gravei live. Fui lá no Ticaracatica. No Ticaracatica não fui no Inteligência Limitada, fui nos outros podcasts. Então assim, é muito legal. Vai lá na Insider que tem tudo, tem meia, tem underwear, tem de tudo. E essa tecnologia aqui é de verdade mesmo. Você sente que o corpo respira, né? E o seu suor que suma de você. Porque é importante suar, mas é importante que ele não grude na gente. Porque ninguém quer ficar com uma pessoa fedida, né? E a Insider permite que a gente não fique fedido. Fedido também, muitas vezes, ali os nossos criminosos, mas não o fedido do cheiro, infelizmente, porque esse fedor, de uma certa maneira, você toma banho ou lava roupa, esse fedor passa. São os criminosos que têm o cheiro da morte ligados a eles. E esse caso aqui, eu vou trazer, eu conversei antes até do julgamento, que foi feito no ano passado, em 2022, mas eu conversei antes do julgamento, eu conversei com a delegada do caso. Eu conversei também com os advogados de defesa do Guilherme, o autor de Um Tudo. Isso é um caso que tem muito a ver com esse último que eu fiz agora, sobre o Don't Fuck With Cats. Lembra aquela série que eu falo o tempo inteiro? Finalmente entrou no comentário semana passada, assista lá. Está muito interessante, é uma série da Netflix espetacular e o caso é fantasticamente impactante. E ele tem um quê? Por que eu digo que ele tem essa mesma costura? Porque assim como no Don't Fuck With Cat, o Luca Magnotta, ele era um ser extremamente narcisista, psicopata clássico, complexo na sua falta de humanidade. Neste daqui também temos as mesmas, o mesmo formato, parece pegar o formato, um fizeram no Canadá, outro fizeram no Brasil. Por quê? Como o Lucas Magnotta era um rapaz jovem, o Guilherme também é. Como a vítima do Lucas Magnotta é uma pessoa jovem, também do Lucas é. E como do Lucas era uma pessoa jovem, do Guilherme também é jovem, que é a Ingrid, ou o Sol. Mas o que mais me impressiona é que os dois foram parados como dois serial killers, que podem vir a ser de fato. O Lucas Magnotta, que estava um pouco mais velho, ele já estava caminhando fortemente dentro disso. Assim como o Guilherme, depois da sua primeira presa, depois que sentiu o prazer do cheiro do sangue, quem disse que ele consegue voltar atrás?
E eles têm uma mesma coisa, os dois são extremamente narcisistas. Tanto o Lucas, lá do Don't Fuck With Cat, como o Guilherme, desse caso, da Sol, da Gamer. Por que eu digo com tanta certeza? Porque eu também já conversei com o Dr. Rosângela Monteiro sobre essa história e eu li o tal ele chama de livro, mas o que, para explicar uma diferença já aqui, uma coisa é você escrever um livro, né, sobre algo que você quer defender, ou uma história de ficção, uma história de realidade, mas ali você tem um começo, meio e fim, você tem uma história a ser contada. Outra coisa são os tais manifestos, que o mundo, infelizmente, tem muitos dentro da sua história. O Hitler fez o seu manifesto, e esse garoto, esse Guilherme, construiu o seu. Vou falar mais dele lá para frente, mas você lendo aquele arremedo de português, porque aquilo não pode ser considerado nenhuma redação, mas ali tem ele é muito mal escrito, mas ele tem uma profundidade do mal e uma profundidade fortemente do narcisismo que o impera. Então, eu mantive inclusive essa história pós o Don't Fuck With Cats, porque tem muito a ver. E tem muito a ver com a coisa das pessoas, principalmente dessa geração mais atual, que cresceu com o Instagram da vida, com o Facebook, com Big Brother, onde todo mundo pode ser famoso durante os seus milhões de seguidores, ou seus 1000 seguidores, ou seus 100 seguidores, mas todo mundo fica ali querendo o seu número de curtidos, ser o mais curtido dentro dos seus, ser o seu influencer dentro do universo que lhe circula. E o Lucas Magnota, assim como esse Guilherme, os dois querem ser vistos. Os dois querem ser idolatrados, salve, salve Brasil, ou salve, salve Canadá, no caso do Lucas Magnota. E o Guilherme, assim como o Luca, padecem do mesmo terror para eles. Imagina duas pessoas extremamente narcisistas, que querem a qualquer custo aparecer, não serem notadas. Então, até onde vai esse desejo de ser para alguém, ou desejo de ser visto, até onde uma pessoa pode ir? Até onde essa pessoa pode chegar apenas para ser notado? Muito se fala da falta de motivação, tanto do Lucas Magnota, do Don't Fuck With Cats, como desse Guilherme, e eu discordo completamente. A grande motivação deste crime, ligado a essa garota, a Ingrid, coitada, com 19 anos, que também se chamava de Sol, o apelido dela era Sol, dentro do universo dos games, essas pessoas elas foram usadas apenas para exercer o exercício de aparecer, nem que seja pela morte. Vamos começar pela Ingrid, pela Sol, porque eu gosto de começar pelas vítimas, principalmente quando elas a gente consegue ter essa biografia delas. Eu tentando falar aqui com você e pegar o caderno ao mesmo tempo para você nem perceber, mas não deu, né? Tive que dar uma viradinha aqui. Porque eu acho que a vítima, ela sempre deveria ser a principal personagem. Infelizmente, às vezes os algozes conseguem suprimir até mesmo o poder da vítima. No caso aqui, a nossa triste pessoa que partiu é a Ingrid Oliveira Bueno da Silva. Ingrid Oliveira Bueno da Silva, com 19 anos. A Ingrid era uma moça, por tudo que foi relatado, por tudo que eu conversei, era uma moça que a família acompanhava bastante de perto, era uma moça bastante amada pelos seus, ela era muito gostada pelos amigos, ela tinha muitos amigos, era uma moça que não à toa ela tinha o pseudônimo de Sol no universo dos games, que era algo que ela gostava muito, porque ela tinha uma luz mesmo, ela tinha um sol para se chamar de seu. Ela estava fazendo estágio numa área de saúde, não vou aqui esmiuçar muito, mas ela estava até se vendo dessa maneira para de repente galgar aí o caminho do que ela quisesse, ela podia, ela era uma moça inteligente, ela tinha uma boa formação, mas acontece algo que foi relatado para mim, que você até vai começar comigo a entender por que ela acaba se ligando de alguma maneira ao Guilherme.
A Ingrid, aos 16 anos, por tudo que me foi contado, ela teria sofrido um abuso por parte de um cara que ela conhece no Tinder. Então, ela marca um encontro e esse cara teria... Ai, meu Deus, eu não sei até onde vai, por que as pessoas acham que podem fazer o que quiser com os outros. E a Ingrid acabou sendo eclipsada aí por esse ser desnecessário, esse homem abusador. Isso bateu muito forte nela, vamos lembrar, ela tinha 16 anos, pelo que tudo indica, quando tudo aconteceu. Se ela foi ou não foi fazer terapia, se ela foi ou não foi buscar ajuda profissional, não consegui averiguar tão a fundo e eu percebi que isso era um local que as pessoas queriam deixar reservado e eu sempre respeito até onde eu posso ir. Mas de fato isso vai ser algo importante lá na frente, quando a gente entender a história do Guilherme. Quando você principalmente é abusado, a pessoa tira de você a sua autoridade, o seu desejo por si só, pelo menos naquele período que ele está abusando de você. Só que o abuso não termina naqueles minutos, naquelas horas, naqueles dias. A pessoa abusada, ela se torna abusada o resto da vida, gente. Ela pode fazer terapia e tem que fazer, ela tem que buscar ajuda médica e tem que buscar. Ela vai ter que se perdoar de algo que ela possa carregar com uma culpa que não é dela. Ela vai ter que olhar para frente e esquecer um pouco o retrovisor. Mas tem certos passados que não é que eles insistem em sobreviver no presente. Tem certos passados que se tornam fantasmas na vida da gente. E a gente vai ter que aprender a conviver com eles. E não é fácil. Não é não dolorido. Não é, isso passa, bebe passa. Não é. Não é. E simplesmente não é. A Ingrid tinha 16 anos, a Ingrid morre com 19. Se você olhar, ela tinha passado por esse terror fazia 3 anos. Era muito recente. Na vida de um jovem, 3 anos é muito tempo. Na vida de um velho já como eu, 3 anos foi ontem. 3 anos. Porque você já vai tendo, o tempo já começa a ser o seu melhor amigo em muitas coisas. Eu adoro o tempo exatamente por isso. Porque o tempo vai te afastando e esse fantasma vai diminuindo. É possível você um dia nem lembrar, mas com certeza no caso dela, era tudo muito latente ainda era uma primeira pele de absolutamente tudo. E isso deu uma baixa emocional nela, com certeza, porque quem não, né, vai passar por isso. Ela tinha uma relação excelente com um ex-namorado que foi peça fundamental para que a gente conseguisse entender o que aconteceu com a Ingrid e conseguisse não permitir que a sua memória fosse elameada, porque tem uma coisa que eu não suporto, é quando, e tem casos que são, mas é quando o autor, ele quer porque quer diminuir, destruir a qualidade, a moral da vítima. Ela praticamente morreu porque pediu, né? Então, assim, seria muito mais fácil uma certa narrativa por parte do Guilherme se a Ingrid não tivesse essa boa relação com o ex-namorado dela, o que já mostra o quanto ela tinha uma maturidade emocional que é dificílimo de encontrar. Eu sempre brinco, a gente não é sueco, a gente é brasileiro, porque quantas pessoas você conhece aí que tem boas relações com seus ex? Né? Ainda mais nós brasileiros, a gente tem uma coisa meio a sensação de ser dono do ex, ser dono do passado. E ela tinha. E é essa relação com ele, que de uma certa maneira a protegeu durante algum período. E que foram os alertas. Eu brinco muito que eu percebo em alguns crimes que você não vai ter o milagre da não morte, uma vez que a decisão não é sua, nem de Deus, nem do clima, nem do tempo, é do outro. O livre-arbítrio do autor pode ser maior do que o seu mesmo de querer estar vivo. Mas existem alguns milagres, às vezes, que a gente consegue entender só depois que o crime acontece. E esse ex-namorado da Ingrid era um dos milagres dela. Ele é uma pessoa que no dia que tudo vai acontecer com ela, ele fala para ela, não vá. E a gente tem que se atentar a esses milagres do universo, da energia. Aí no que você quiser acreditar que foi esse milagre, porque, é claro, se ela não tivesse ido aquele dia, ela poderia ter ido em outro, poderia, mas de fato é que aquele dia ela teve um alerta de uma pessoa que tinha, uma pessoa na qual ela confiava absurdamente.
Infelizmente, movimentos maiores por ela mesma, que nós vamos entender lá na frente, fizeram com que ela, naquela segunda-feira, fosse encontrar com o monstro da sua vida, o Guilherme. Guilherme Alves Costa tinha 18 anos quando tudo aconteceu. Um menino, mas um homem na sua maturidade maldosa. O Guilherme, ele vem de uma família, diferente da Ingrid, que era uma família mais estruturada, mais organizada, com pai e mãe que ficavam mais em cima dela e tudo mais. O Guilherme, ele vem de uma família mais batalhadora no seu dia a dia para ter o dinheiro para comprar aquela coisa, vende o almoço para comprar janta. Ele morava numa casa, uma casa simplérrima, uma casa pequena, uma casa que tinha uma sala conjugada com a cozinha, um quarto para todo mundo e um banheiro. Então, ela era uma casa muito pouco com espaços individuais, vamos chamar assim. O Guilherme, ele nunca teve relação com o pai, parece que ele não conheceu nem o pai. Isso é uma mácula muito forte para ele. Onde que a gente vai saber disso? Por 2 pontos. Um, pelo que ele vai mentir para Ingrid futuramente, e pelo que ele escreve numa coisa que ele fica o tempo inteiro, pós o crime, ele faz de tudo para que o livro dele, ele queria ser best-seller. Ele entendeu na cabeça louca dele que ele conseguiria, com esse crime, fazer ele virar um Paulo Coelho, né? Só que aquilo que eu li não é um livro. Aquilo é o que se chama, no universo literário, é um manifesto. Manifesto por quê? Porque ali ele carrega em ideias. Ele tem ideias sobre a sociedade, ele tem ideias sobre o mundo, ele tem ideias. Então, dentro desse manifesto, ele deixa colocado ali, muito fácil de a gente conseguir entender, particularidades que são a espinha dorsal e a construção de um psicopata. Ele consegue se autodetalhar num nível que você olha e fala, ele entrou em todos aqueles checklists que a doutora Rosângela, o doutor Guido, o Carlos falam, porque ele trabalha com uma ideia ali, eu vou escarafunchar um pouco mais sobre eu não sei se é a escrita dele, mas ele fala muitas vezes do quanto ele consegue ter uma máscara social, do quanto ele consegue conversar com os outros sem ninguém saber o que ele pensa de fato, o quanto ele odeia o mundo, o quanto ele tem horror e nojo da mãe, dos irmãos, do pai. Por quê? Não porque ele fosse uma pessoa maltratada pela mãe, não, muito pelo contrário, mas ele carrega, que ele mostra o quanto ele tem verdadeiro assim, por que eu nasci aqui? Ele escreve ali muitas vezes assim, uma mãe que não pode ter um filho, que não tem condições financeiras para ter um filho, não pode ter filhos. Maldita seja ela, maldita seja a mãe dele. Essas pessoas que não podem, elas deviam ser obrigatórias praticamente a fazer uma laqueadura. Você não tem grana, faz laqueadura. É a visão dele, sobre ele mesmo. Ou seja, ele não era merecedor da vida. Ou seja, ele era um desgraçado. Porque o desgraçado é a pessoa que não tem a graça de viver. Ele se via dessa maneira. E ele se via, na verdade, como um injustiçado por Deus. Por quê? O Guilherme tinha, dentro da sua natureza, da sua vida, primeira ali, aquilo que vai baseando e vai moldando a nossa personalidade, ele frequentava uma igreja evangélica. Inclusive, chegou a pensar em ser pastor. Não porque ele quer ter a voz de Deus, não porque ele quer congregar, não porque ele quer ajudar, não porque ele quer ser empático, porque ele não é. Porque sendo pastor, ele vai aparecer. Sendo pastor, ele vai ter a palavra final. Sendo pastor, ele vai falar e todo mundo vai dar amém para ele. Entendeu? Eu sei que pastor não tem amém, amém é católico, mas é só uma forma de estruturar uma frase. Então, ele percebia que, sendo pastor, ele pode ter dinheiro, sucesso, público e mandar em tudo, né? Mas ele titubeia porque, assim, apesar de ele querer pregar de alguma maneira, ninguém ouvia, porque além de ser um menino chato, nossa, o texto dele mostra quanto ele é chato. Porque ele, inclusive, culpa os outros pelo não reconhecimento que ele deveria ter. Ele deveria ser ouvido, visto, amado, idolatrado e aplaudido em pé. A lá o Luca Magnotta do Don't Fuck With Cats.
Ele trabalhava muito com a ideia interna nele de que ele era pouco reconhecido. E ele fala muitas vezes do quanto que as pessoas são burras, idiotas, estúpidas, que ele tinha vontade de matar todo mundo, inclusive a mãe dele. Ele diz o quanto que ele faz, ele sabe se organizar. Ele vai dentro desse manifesto dele, ele vai te dando dica de como você deve ser como um psicopata. Então ele fala, eu consigo apertar a mão de maneira firme e olhar nos olhos, porque assim a pessoa acha que ela pode confiar em mim. Ele escreve isso. Ele diz, nós temos que trabalhar muitas máscaras sociais. Quantas vezes, ele conta, eu ri sem ter vontade de rir quando eu estava com vontade de dar um tiro na cara da pessoa. Quantas vezes eu tive que fazer de conta que estava tudo ótimo e estava tudo era do ruim. Quantas vezes ele se utilizou de uma fachada de bom menino e que por trás, na sua alma, era um mau menino. Então ele tem absoluta noção do que ele é. Se cogitou, mas eu vou falar depois também se ele pode ser esquizofrênico, que foi feito laudo e tal. Mas ele tem, de fato, dentro desse negócio que ele escreveu, ele traz ali pontos muito importantes do que ele é, como você deveria ser, mas como ele é. Como ele se pega de exemplo de como você deve agir para ser igual a ele, porque ele quer, na verdade, construir um grupo de pessoas que o idolatra. E o Guilherme passa por um problema durante a família. Parece que ele tinha um irmão de quem ele gostava. Dizem que psicopata não tem emoção, mas talvez com esse irmão ele tivesse algum espelhamento. Era um irmão, mas era um irmão muito da droga, né? E esse irmão, que parece que já tinha filho também e tal, porque, vamos lembrar, uma casa muito pequena e todo mundo morava junto. E esse irmão morre nos braços dele, dentro desse quarto onde a Ingrid vai vir a morrer. Mas não porque o quarto foi um lugar que ele... É porque é o único lugar que tem, gente. Não é que ele transformou aquilo no cemitério do Maníaco do Parque. Aqui não tem outro lugar. Não há possibilidade dele. Aquele é o único lugar que ele pode matar alguém. Então, mas o irmão dele, de fato, morre nesse quarto nos braços dele de uma overdose. E parece que isso mexe profundamente com ele, tanto que ele tem ódio de traficantes, ele tem ódio de pessoas drogadas, ele acha que todo drogado tem que morrer, traficante tem que morrer, ele acha o mundo infernal. Então, ele carrega dentro dele essa tristeza de ter perdido talvez a única pessoa que ele respeitasse, que era esse irmão mais velho dele, que parece que dava umas defendidas nele. Por quê? O Guilherme, aos 15 anos, vamos lembrar, ele tem 18, aos 15 anos, ele sofre um bullying, parece que bem pesado, dentro da escola. Que ele já não queria mais ir para a escola, ele não queria fazer coisas, isso, aquilo, parece que isso dá uma travada nele pesada, e ele fica muito chateado de tudo. Por quê? Não pelo sofrimento de ter sofrido bullying, mas como alguém ousa achar que ele, Guilherme, sofrerá bullying? Não pode, porque ele é o maioral, você não pode fazer bullying contra o maioral. Ele deveria ser o bulinador. Ele deveria ser a pedra, não a vitrine. E isso deve ter chateado bastante ele, mas construiu nele essa mágoa contra o mundo, essa mágoa contra a sociedade. Ele era profundamente magoado com a mãe por ela ter tido ele sem dinheiro, com o pai porque o pai nunca apareceu, e ele escreve, inclusive, nesse bodego dele aí, que todos os pais que abandonam filhos deveriam ir por uma prisão perpétua, antecipando a prisão de morte, a pena de morte. Então você vê a mágoa que ele tem do pai. E o pai é uma pessoa, é uma figura extremamente presente na vida desse cara. E ele tem a mágoa contra a escola, porque a escola o bulinou. Ele tem a mágoa contra a igreja, porque a igreja não o reconheceu logo de cara como sendo ele o enviado de Deus. Eu acho que ele devia ser Jesus. E ele é magoado, inclusive, com o exército, porque ele tentou se alistar no exército para fazer carreira, não para salvar o Brasil, mas porque o exército tem poder, né, gente? Tem arma, tem poder. Imagina esse homem virando general. Entendeu? Só que o exército o rechaça também, porque ele não tinha as qualidades, que eu sei lá quais são, porque realmente não sei quais são, mas ele não tinha as qualidades que o exército queria que ele tivesse para poder entrar no exército e ir lá fazer carreira. E isso vai culminar já nele essa construção do mal
para fazer esse tal manifesto. Eu vou contar um pouquinho mais dele. Tem pessoas que me dizem que ele começou a escrever esse negócio dele aí 3 meses antes da Ingrid morrer. Tem gente que me falou que ele já tinha escrito e quando ele conhece a Ingrid, ele pega e reescreve algumas partes. Por quê? Ele tem uma certa... um certo vai e vem. Ele chega a ser... ele tem uma antítese dele mesmo no manifesto dele. Ele mesmo, às vezes, a sensação que eu tenho é que ele não sabe o que ele quer, na verdade. Porque ele fala que o gostoso é o frio, mas que o melhor é o quente, sabe? Isso que é a antítese. Então ele tem uma questão ali, às vezes, ele tem uma linha muito reta. A linha reta dele é, ele não é reconhecido, as pessoas são idiotas por não reconhecerem, ele deveria ser muito mais do que ele é, porque ele é, então ele deveria ter muito mais do que ele tem. Ali é um exercício ao narcisismo dele, do quanto que os outros, o mundo, as pessoas não reconhecem nele a grande Ivete Sangalo que ele deveria ser. Mas, de fato, ele vai quebrando, porque ele fala de Deus e daqui a pouco ele fala que Deus não existe. Que traz aí as suas tintas de quando ele estava principalmente dentro da igreja evangélica, a qual ele frequentava. E ele começa dentro desse manifesto a construção, além de um manual um manual do usuário de como ser um psicopata, ele começa também dentro desse negócio aí, por isso que é um manifesto, a querer agregar pessoas dentro de um ideal que seria de matar e explodir tudo que era igreja. Ele acha que as igrejas são a culpada do mundo. Não vou entrar aqui no mérito da questão. Não estou dizendo que não é, estou só contando o que ele pensa. Que ele vê a religião como algo destrutivo para a sociedade. Poderia ser, inclusive, uma forma de ele pensar e de ele vir a raciocinar. Ele vai fazer filosofia e vai buscar a sua história. Só que ali ele quer, na verdade, é destruir tudo aquilo que o negou. Não porque ele vê que a religião traz dogmas, encaixe, as pessoas ficam, às vezes, até homofóbicas sem serem, porque assim... Não, ele nega a religião porque a religião não o quis. Com certeza o manifesto parte 2 dele vai ser contra o exército. Entendeu? Ele fala de quanto que as pessoas burras deveriam morrer, porque ele, inclusive, pode se ver dessa maneira. Não porque ele é burro. Ele não é. A escrita dele é ruim, mas você vê que ali não tem falta de inteligência. Mas porque talvez ele fosse apontado dessa maneira pelas escolas, que ele também não gosta. Tanto que ele vai usar uma máscara lá na frente que lembra a de Columbine e a de Suzano. Entendeu? Você pega essas iconicidades que ele vai trazendo, você vai entendendo o ódio que ele tem e para onde ele poderia ter chegado. E para onde ele pode vir a chegar, porque nós vamos descobrir, né, o quanto tempo ele vai ficar na cadeia. E ele vai construindo dentro desse manifesto o desejo de explodir igrejas. Ele queria entrar e metralhar todo mundo numa igreja. Ele queria pegar e metralhar. Era o desejo. O manifesto dele é claramente para que as pessoas que congregarem dele chegarem ali e destruir no solavanco tudo que for igreja, principalmente evangélica. E esse manifesto parece que, inclusive, a Ingrid teria até lido e dito por ele, que ela até teria pedido, ao invés de explodir as igrejas evangélicas, por que você não explode as igrejas católicas? Por que as igrejas católicas? Porque, segundo ele, a Ingrid vinha de uma família católica e ela gostaria que explodissem as igrejas católicas. A gente não tem isso escrito, isso é dito por ele. Eles têm muitas conversas por WhatsApp. Esse tipo de conversa, ele não tem escrito. Ele tem apenas contado por ele. Você lendo os WhatsApps ali, eu não consigo ver a Ingrid falando uma coisa dessas. Porque ali ela já seria... Aí a gente entraria num outro universo que é o Loucura 2, onde um é tipo o que tem aqui, que é o Matota e a Marata, Matata, Matota, Marata, o que tem aqui é ótimo, é um caso lá de Salvador, quem até me indicou na época, essa pauta foi o Alan, muito obrigado Alan, que hoje trabalha aqui no canal com as pautas, que é uma junção de um homem e uma mulher que se acham enviados de Deus, ele acha que ele é o Deus encarnado, e eles vão juntando pessoas, e ali vira essa Loucura 2, e eles matam juntos. No caso aqui, eu não teria essa conexão, porque assim, eu fico pensando, se ela tivesse topado essa ideia de explodir igreja, ele não teria se focado em matar ela. Ele teria se focado em colocar o manifesto dele na prática. Ele já tinha conseguido angariar uma pessoa, por que não conseguiria angariar mais pessoas? Esse manifesto eu não vou falar
Onde tem, não, tá? Eu acho um desperdício de tempo ler esse tipo de coisa e pode dar gatilho pra gente aí, que Deus me livre. Então, não vale a pena. Fala que é mal escrito, nossa, mãe de Deus, é difícil de você... Às vezes você faz, até onde o trabalho me exige ir. Eu falo, eu poderia estar lendo Machado de Assis, mas não, estou lendo Guilherme Alves Costa, né? Que nem é. Esse manifesto, inclusive, você vê claramente ali que ele fez muito copy-paste da internet. Você percebe que quando você tem uma estrutura melhor de texto, não é dele. Aí ele tenta juntar ele faz um arremedo aqui de umas 4, 5, 6, 7 linhas da loucura dele e vem para um outro. E aqui, neste que ele fez Ctrl-C, Ctrl-V, o quis está com S. Aqui no outro, o quis está com Z. Então você vê que ele não sabe escrever, ele não sabe conjugar verbo, ele não sabe ortografia. Então ele faz muito Ctrl-C, Ctrl-V. Aquilo ali é como todo mundo, né, que é desse tipo, não tem nem o trabalho de fazer de fato, vai copiar o do outro, né, e se auto-intitula o autor. Então, ele teria dito que a Ingrid leu e também falou, ao invés de atirar em igreja católica, em igreja evangélica, vamos para a igreja católica. Eu não acredito nessa bobagem, acho que isso daí ele se utilizou porque ele é muito mentiroso, como ele mesmo já escreveu no manifesto, minta sempre, né, e saiba mentir para enganar. Ele culmina do final do manifesto para a aproximação da vítima perfeita do que ele queria. Ele queria ser famoso. Ingrid e Guilherme se conhecem pelo mundo online. Eles dois jogavam um jogo, não sei, um jogo de tiro, não sei que jogo é esse, que é pelo celular. Olha, eu não vou muito, nessas horas, eu não vou muito a fundo nos games, porque eu não vou culpar o videogame pela morte. Mas eu não sei o quanto esse videogame pode ter dado para ele alguma ideia. Mas era um jogo de tiro e ele tirou a vida da Ingrid com uma faca, né? Não é nem uma espada nem uma faca, tá, gente? Já adianto aqui, é uma faca chamada Rambo, aquela do Rambo, que tem os dedos aqui, por isso que ele não se corta, porque saiu com espada, e depois com faca. Não, só existe uma ferramenta que é essa faca Rambo, que é uma coisa grande, parece uma espada, mas é uma faca. Ele não tinha revólver por quê? Porque não tinha dinheiro para comprar? Pode ser, porque ele tinha já, inclusive, uma arma de airsoft que ele gostava de ficar tirando foto com ela. Então você vê o fascínio já pela arma que tira a vida. Inclusive ele chega a mandar uma foto dessas para a Ingrid, e a Ingrid mostra para o seu ex-namorado, e o ex-namorado dele fala, pelo amor de Deus, só não tem arma? Tá louca? Eles não sabiam que não era uma arma de verdade. Mas o Guilherme e a Ingrid se conhecem por esse videogame e começam a conversar. Se saiu muito por aí que eles só tinham se conhecido há um mês, não, eles se conheciam há 3 meses. Durante pouquíssimo tempo. Mas hoje, como tudo é muito intenso, você acaba de conhecer uma pessoa e você fica a madrugada inteira conversando com ela por WhatsApp, né? Antigamente você conhecia uma pessoa, eu conhecia hoje. Eu fui lá numa festa, conheci, oi, Suzana, tudo bem? Suzana não, vão achar que é Suzana. Não, Suzana, desculpa, perdão, não vou fazer ela de você agora. Vou conhecer o Bento. O Beto vai conhecer o Bento. Oi, Bento, tudo bem? Oi, que legal, prazer. Antigamente era assim. Bacana, vamos se ver se é amigo de quem? Semana que vem eu vou em tal lugar, você também tá? Então a gente se encontra lá. Olha, tá aqui meu telefone fixo. Né? Depois veio o celular, facilitou e tal. No telefone fixo a gente ficava o dia inteiro conversando com o coleguinha, mas a mãe pegava na extensão e fazia a coisa desagradável de falar, sai do telefone. E você ficava morrendo de vergonha e desligava. Hoje não tem ninguém tirando o seu WhatsApp, falando, para de ter WhatsApp. Então, ela, apesar de pouco tempo, pode ter sido muito intenso, porque as pessoas ficam o dia inteiro conversando. Eles ficavam jogando online o dia inteiro. Ela estava trabalhando, mas você está ali, não deu uma horinha, você está jogando, porque esse é um vício também. Falam muito de cigarro, de bebida, de droga, mas o videogame, o aparelho celular é um vício. E ela estava lá, jogando videogame com ele, e eles dois começaram a ter um clima para se tornar amigos. O ex-namorado da Ingrid, inclusive, fala para ela, no dia que ela vai lá, ele fala, cuidado, porque ele pode fazer uma série de coisas, até matar, mas inclusive se abrir para você falando que te ama. E tem um porquê disso. E pode ter acontecido. Mas, de fato, os dois vão conversando e eles começam a se trocar confidências desse universo que os interligava de alguma coisa que era mágoa.
A mágoa por alguém te fazer sofrer. Ela, dentro da violência que ela sofreu, com esse estúpido, que eu nunca soube se ele foi ou não condenado, achado, processado, não sei o que aconteceu, esse homem que a violentou, e ele na mágoa, na morte do irmão e no bullying da escola. Parece que o bullying da escola realmente prejudicou bastante ele na sua... prejudicou não, né? Fermentou muito o seu ódio pelo mundo. Ou seja, prejudicou a sociedade. Eu falo, bullying é uma coisa que tem que ser coibida imediatamente. O que fazer com o bulinador, Beto? Eu não sei. Manda embora da escola. Ah, mas ele não tem direito a estudar? Não. Não sei. Ele é um mal. O bulinador, ou a bulinadora, esse objeto, ele é tão cretino quanto um violentador. Só que para alguns pais, imagina, brincadeira de criança, você nunca passou por isso? Por que a gente precisa passar por esse terror? A gente não aprendeu nada na civilização já, de agora, século XXI. Todo mundo sabe configurar um iPhone, mas ninguém sabe não fazer sacanagem com o outro na escola. Pai e mãe não sabem ensinar, porque pai e mãe de bulinador são as pessoas que passam a mão na cabeça de bulinador, e o bulinador só existe porque pai e mãe passam a mão na cabeça dele. Então, na minha concepçãozinha, que eu fico irritado com esse assunto, na minha concepção, um bulinador tem que ser expulso. Não sei, cara, onde ele vai fazer. Se vai fazer aula, não vai fazer aula, não vai ter documento, não vai ter diploma, não sei. Mas se ele bulinar, ele tem que ser expulso. Não interessa, tem que ser expulso. Claro, tem que ser investigado. Hoje tem câmera, tem tudo. Cara, o cara é um bulinador, um sacana, um safado. Fica esperando o menino na rua, fica sacaneando, fica apontando algo na pessoa que ela começa a se ver como defeito. Ou bate, ou faz o que. Esse cara ou essa cara tem que ser expulso. Não tô nem aí. Eu já tô um pouco sem paciência para esse tipo de situação, que parece que só piora. Não parece nunca que vai melhorar. E, de fato, esse bulinador pode ter, sim, apertado botões internos no menino aí, no Guilherme, que o fez... que ele era narcisista e ele queria ser famoso e que ele se achava o rei da cocada azul, amarela, verde, branco, que seja a cor, ele se achava, né? Porque ele tem esse âmago de querer ser, mas o bullying pode ter lhe aberto uma portinha para o extremo mal. E aí fica na consciência de quem bulinou o Guilherme, se você não tem um pouquinho aí de responsabilidade sobre muita coisa que veio acontecer depois, inclusive agora, quando ele vai começar a ter essa relação com a Ingrid. Não é claro que logo que ele viu a Ingrid, ele pensou, vou matar ela. Não tem essa clareza. Até porque os dois, eles começam a se conversar bastante. E o Guilherme apagou o celular sei lá, destruiu o celular da Sol, ou não conseguiram abrir, mas o celular dele, ele apagou muita coisa e conseguiu se resgatar pouco. Mas o pouco que se resgatou das mensagens, você percebe que existiam entre os dois aquela solidariedade da tristeza. Não que a Ingrid nunca, não tentou, pelo que eu apurei e tudo, ela nunca tentou contra a própria vida, ela não pensava em suicídio, apesar de ter escrito coisas para ele, que eu não sei se ela escreve para ele ou escreve para o ex-namorado, meio que já a comando dele, mas o que tinha, sim, é que ela tinha uma predisposição a ouvir aquele Guilherme. E eles vão se tornando mais próximos, mas dentro do mundo online, até o momento que um mês antes de tudo acontecer, ela o encontra pela primeira vez. Eles vão em algum lugar, comem um lanche, uma coisa assim e tal, e só se veem ela vai embora. E para a família da Ingrid, a Ingrid começa a mentir sobre o Guilherme. Porque o pai e a mãe ficam, o que você está falando, menina, tanto aí? O que está acontecendo aí? Vamos lembrar que já aconteceu algo terrível com ela. E ela fala, não, é um amigo do trabalho. Ela começa a intitular o Guilherme como um amigo do trabalho, para que assim os pais ficassem um pouquinho mais em segurança, porque essa pessoa que se está trabalhando com ela, se sabe um pouco mais dela, né? Passou por alguma peneira na empresa, tem nome, sabe onde mora, sabe quem é essa pessoa. Então eles ficam um pouco mais sossegados. Para o ex-namorado, ela é mais aberta. Então você percebe que ela tinha uma proteção importante de quem o circulava. Diferente, claro, do Guilherme. O Guilherme era um cara quieto,
que não saía de dentro do quarto, ficava o dia inteiro jogando, não estava nem aí, esqueci de falar disso lá atrás, mas já estou pondo aqui. Ele só não era expansivo porque ele percebeu que a expansividade dele não ia atrair o que ele queria. Então ele começa a se ficar interno de pensando como é você famoso, e começa a escrever aquele monte de bobagem. Então, diferente, o Guilherme ele era fechado, ela era expansiva, ela era aberta, ele era à noite, ela era o sol, né? Você vê, ele era Flashlight, o nome o pseudônimo dele. Era Flashlight, ou seja, uma luz que passa, né? Um trovão qualquer, uma coisa rápida, uma luz rápida. E ela, você percebe que ele é uma coisa que passa, é um flashlight. Ela é uma coisa que fica, ela é a luz do sol. Então eles eram muito antítese de novo entre eles, mas que existia uma conexão de alguma maneira e durou por um tempo, por esses 3 meses. E o Guilherme começa a falar para ela essas atrocidades. Aí tem a ver, não sei se ela leu ou ele falou dessas coisas que ele queria metralhar as pessoas na igreja, blá, 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 blá. E ela chega a falar com o ex-namorado o que ele achava de uma pessoa que começasse a namorar alguém para que esse alguém não maltratasse outras pessoas. E o ex-namorado não entende nada, né? Imagina chegar uma mensagem dessa para você do nada. Você vai falar, oi? Ele falou, não entendi. Ela falou, não, tá bom, deixa pra lá. Hoje, você lendo, é óbvio, ela começou a ter um altruísmo pela sociedade, vamos supor. Ela tá lá, esse cara começa a falar para ela que quer entrar numa igreja e matar as pessoas dentro da igreja. Por isso que não tem muito a ver ela ter pedido para ir numa igreja católica. E ela falando para o ex-namorado, que praticamente hoje a gente consegue entender, que ela vai namorar o Guilherme para impedir que ele saia matando pessoas na igreja. Então, assim, se ela quisesse que ele matasse pessoas na igreja católica, ela não ia namorar com ele, né? Então não tem lógica. Isso daí tá no manifesto dele lá, tá claro que ele inventou essa história contra a coitada da Sol, que foi ser uma pessoa boa. Tá vendo? Mas, de fato, eles começam e tem umas conversas por WhatsApp que ele começa a ser um pouco mais estranho. Ele fala para ela assim, nós temos que ficar juntos. Ela fala, do que você está falando? Aí ele fala, não, você vai entender, agora você não está entendendo, mas na hora certa você vai entender. O Guilherme diz, depois de tudo, que a ideia seria de ele matar ela e se matar e os dois ficarem juntos para sempre. Quando a Ingrid vai para a casa do Guilherme, ela chega a comentar com o ex-namorado que tem uma conversa lá que ele até fala, mas cuidado, ela fala, nem é uma má ideia se ele me matasse. Tem uma coisa, não estou sendo ipsis literis, tá, gente? Estou dando um fechamento da ideia do que tem nessa conversa entre eles. Mas, cara, não dá pra você pegar essa frase e falar, tá vendo? Ela queria se matar. Porque você às vezes escreve bobagem mesmo. Você fala, que bom que caísse um terreno. Às vezes eu não brinco, falo assim, sabe o que vai nos salvar? Um meteoro. É o meteoro que resolve o mundo. Eu não tô querendo que o mundo exploda, eu não tô querendo morrer, mas você fala, gente, hoje podia cair um meteoro, né? Vai, acabava, não já me preocupava com mais nada. A gente fala, a gente escreve, mas não quer dizer que você queira. Até porque eu converso muito ali com as pessoas. Quando você quer, você não conta o que vai fazer. Né? Você não conta, você faz. Bom, então tem já esse outro molho aqui que eu te dei para o que vai vir a acontecer. Na semana que antecede a morte da Ingrid, ela e a família estavam em quarentena, porque vamos lembrar que tudo acontece em 2021, né? 2021, né? É 2021. É um dia meio doido, é dia 22 de fevereiro de 2021, não é isso? É 22 de 2 de 2021. Olha que quanto 2, né? Não sei se isso for alguma coisa, se for alguma coisa importante para você, coloca aqui no comentário. Mas é um número doido, 22 de 2 de 2021. Na semana que antecede isso, a Ingrid estava em resguardo com a família porque eles poderiam estar com Covid. Ela estava esperando sair o resultado. Na sexta-feira, o Guilherme fica, não, mas vem aqui para casa que eu consegui um tatuador, ele vai te tatuar de graça. Vem aqui, a gente vai falar, eu preciso muito conversar com você, eu te dou a tatuagem de graça, vai ter o tatuador aqui, meu amigo super tatuador vai estar aqui, não preciso muito falar com você, eu estou muito triste porque meu pai morreu, você sabe, meu irmão morreu. Ou seja, ele mentia para Ingrid que o pai dele tinha morrido. Esse homem não sabe nem onde ele está.
Ele não tinha ligação com o pai nenhum. É mentira. O irmão tinha. Então você vê que esses mentirosos, eles pegam algo que é real para juntar com algo falso e você se ficar sem saber direito o que é verdade e o que é mentira. Então, o irmão morreu. Mas o pai, ele não faz ideia. Só que ele joga que assim, acabei de perder meu pai, acabei de perder meu irmão, tô super mal, cara. Vem aqui falar comigo. O que dá uma sensação de que a Ingrid foi para morrer. Não que ela sabia que ela ia, mas que ele sabia que ia matar. Porque ele insiste demais para que ela vá nessa segunda-feira. Algo que o ex-namorado dela, como eu contei há pouco, fala: Ingrid, não vai, esse cara tem arma, cuidado. Assim, ou ele pode te matar, ele pode se revelar para você falando que te ama, ele pode se matar na sua frente. Não vai, esse cara é esquisito, não vai para lá. E ela fala: eu vou porque ele está precisando de mim. E ela até inventa pai que vai trabalhar. Ela mente para a família que vai encontrar com ele. Ela não conta, tanto que a família não sabe onde ele estava. E pro ex-namorado, ela não ouve o tal do milagre que eu falo, que chega a mensagem pra gente não ir. Ai, Ingrid, se tivesse parado. Aí ela segue e chega na casa do menino, umas 10h30 da manhã. E lá tá inclusive a mãe do Guilherme, conhece ela rapidamente, ou conversa com ela 2 segundos, ou nem conversa direito, porque depois eles falaram que ela nem falou com ninguém na casa, então... Acho estranho, uma pessoa educada, expansionista e tudo, não conversar com umas pessoas, né, os donos da casa, mas beleza. Segundo eles, não conversou com ninguém. E ficam sozinhos na casa o Guilherme e a Ingrid, ou Sol. Inclusive, a Sol, quando lhe é apresentado para a mãe dele, a mãe do Guilherme sabia que ela chamava Ingrid, sabia que ela chamava Sol. E ficam os dois. O que acontece em seguida, a gente não consegue saber o que entre essa saída da mãe e o que vai vir agora. O Guilherme posta um vídeo com o terror dos terrores, que eu não vou mostrar o vídeo aqui, não vou. Mas ele posta um vídeo mostrando todo o corpo da Ingrid esfaqueado por esta faca Rambo. Não é uma espada, porque gente fala que foi espada e faca, não foi, tá? Aí quem me conta é a delegada. É uma faca muito grande que parece uma espada, é a faca Rambo, aquela que é bem para que a gente conta que quando a pessoa vai esfaquear, às vezes ela deixa escorrer a mão e corta. Essa você tem tipo um punhal, só que até com aquelas coisas de dedo grande assim, que aí você não escorrega mesmo. E ele escabafedeu-se com a coitadinha da moça. Não tinha nela sinais de defesa, nem nele sinais de que ela lutou pela vida. E ele ainda tenta degolar a Ingrid. Mas não consegue, porque não sabe fazer. Só que ele grava tudo isso, vira para o espelho e ainda pega e olha para si mesmo no espelho pelo celular e ainda dá um recado para todo mundo, né, com aquele dedo do meio, e posta isso. E vai embora. Mas o que terá acontecido até esse vídeo ser feito? O vídeo é o final do horror. A gente não sabe a dinâmica, porque ela está na cozinha da sala e termina morta no quarto. Mas é de novo, gente, assim. Aqui é a cozinha onde eu estou e aqui é o quarto. Entendeu? É um do lado, não tem. Então, ela não é que assim, carregou, foi pra lá e tal. O que ela foi fazer no quarto, ninguém sabe. Ali é o banheiro, de repente. Não sei se ali, acho que ali é o banheiro. De repente ela pediu pra fazer xixi. Ou quis ir embora, ele falou: não, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ou ele se declarou para ela falou: cara, não, por favor, não fica, não. Tem tantas possibilidades. Né? Uma delas é ela se declarar, ele ir pro quarto chorar, ela vai atrás e fala: não, mas a gente pode ser amigo, ele pega a faca e dá. O que mostra que não era ele não estava predisposto a matá-la, mas com a facilidade da faca que ele já tinha comprado. Para que essa faca? Ah, é uma pessoa que gosta de jogo violento e gosta de postar com arma, já tinha uma arma, gosta de colecionar? Pode ser. Então ele não teria premeditado a morte dela. Premeditou que ela fosse para ele contar que gostava dela. Pelos que os WhatsApps anteriores, você percebe que não é bem isso. Mas muita coisa pode ter acontecido. Ele chega a falar, aquilo que eu já contei, que a ideia era ele matar ela e depois se matar e os dois ficarem juntos. Mas, como já contou muito bem a doutora Rosângela Monteiro, psicopatas não se matam. Né? Eles não se matam. Os esquizofrênicos, sim, eles matam e se matam porque a voz comanda. Mas os psicopatas não, os psicóticos podem, mas os psicopatas não se matam. E ele percebe, na verdade,
que aquele vídeo vai transformar ele imediatamente numa celebridade criminal, que é o que acontece. Com a morte da Ingrid, espalhada nas mídias sociais, e se espalhando, o irmão do Guilherme chega em casa sem saber de nada. Abre a porta e vê aquela coisa horrorosa acontecendo. Ele liga para a polícia. E a polícia é acionada. Em paralelo a isso, o Guilherme está fugindo e ele faz um novo vídeo muito bravo. Porque ele está bravo, chateado, porque ele fez toda aquela obra horrorosa e ninguém está acreditando nele. Todo mundo está falando assim, isso é brincadeira, isso é ketchup, tem sangue demais para uma cena real, não sei o que lá. Aí ele pega e para e fala, faz outro vídeo falando assim, escuta aqui, é de verdade, matei mesmo, e aí? Tá? Matei e o outro morreu, tá lá. Tá lá, aquele sangue é de verdade, eu que fiz aquela coisa horrorosa. Ele posta mais esse vídeo. E o irmão dele, chega a polícia e fala, quem é essa moça? A mãe chega, já tinha chegado, a mãe fala, é a Sol. Que Sol? É a Sol. Aí eles acham uma carteira dela que tem a identidade Ingrid. Elas falam, mas ela chama Ingrid ou Sol? Ela fala, olha, ela me apresentou como Sol. Mas é mais ou menos como eu. Qual é o seu nome? Beto. Meu nome é Roberto. Mas tudo bem, né? Mais fácil, né? Mas, sei lá, teu apelido pode ser Buzug. E aí, quem é? Esse é o Buzug. E aí chega lá o nome dele é Astolfo, sabe? Não, essas coisas acontecem. A polícia, pela identidade, consegue encontrar um endereço, que na verdade não era o endereço onde ela morava com os pais, era o endereço da avó dela. A mãe do pai, se eu não me engano. A mãe e pai, né? Ela morava com o pai e mãe. E a polícia chega e começa a caça para tentar chegar até os pais da Ingrid e dar a notícia. Só que a família da Ingrid, ela recebe a notícia pelas mídias sociais. E quando a polícia chega, ele daí é confirmado que a Ingrid teria morrido. Tinha morrido. O irmão do Guilherme começa a tentar falar com o Guilherme, o irmão mais novo do Guilherme. Parece que é um bom menino, tudo. E o Guilherme fala para ele, eu estou indo para o Sumaré, que é um bairro aqui, o Sumaré, para me matar. E o irmão fala, não faça isso. Se entrega. Vamos conversar. Para onde você está indo? E o irmão consegue fazer com que a polícia chegue. Ele acaba se entregando para a polícia e é um escárnio. É um escárnio. Porque a polícia fala, ele fala, eu matei, eu estou com as minhas faculdades mentais todas em dia, minha faculdade para alguma matéria na vida não, mas minha faculdade mental estou totalmente em dia, não estou com problema nenhum de mente, isso não é um surto, eu fiz porque eu quis. Você fez porque você quis? Por que você matou ela? Porque eu quis. E sorri. Não, ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Porque quis? Você tá rindo de uma situação, Guilherme. Você matou uma menina novinha, Guilherme. Por que você fez isso? Tem uma voz feminina que me fala que é da mãe dele, que ela vira e fala, você fica rindo, matar uma moça tão jovem, eu achava que era uma policial, mas me disseram que é a mãe do Guilherme. Que é uma mulher muito interessante, porque ela está batalhando para que, na época, que agora eu vou entrar aqui, estava batalhando para que ele fosse para o manicômio, não para a cadeia, nós vamos entender por quê. E o Guilherme é preso. Chegou na polícia? Chegando. Cheguei, não, tá aqui. Flashes para mim. Sou famoso. E aí a delegada pergunta para ele, mas por que você matou? Ele fala, você quer entender por quê? Ela fala, lógico, ele fala, leia meu livro. E no vídeo que ele faz, o segundo vídeo, que ele fala, não, matei sim, ela tá morta mesmo, ele fala do bodego desse livro. Ele fala, leia o meu livro, já disparei para todo mundo, já compartilhei, está compartilhado, leia aí meu livro. Ele quer ser lido. Não leia, então. Se você não quer ajudar um psicopata, ouve só o que eu te contei, você não precisa ler. Vai perder tempo, gente, porque primeiro é chato. Segundo, é complicado para você entender ali. Eu tive que ler umas 2 vezes porque, para trabalhar, né? Trabalho exige umas coisas às vezes. Falo, não perca tempo. De verdade, não perca tempo. Não vale a pena. E você vai estar ajudando, inclusive, a regar esse narcisismo desse moço.
Com tudo isso, ele se torna, não a grande, ele não virou a Suzane von Richthofen, ele não virou o maníaco do parque, mas ele teve lá, e eu estou aqui falando dele, ele teve a sua importância criminal para que a gente passasse a entender esse universo todo das pessoas muito jovens ligadas a essas mídias sociais todas que são excelentes, mas elas são problemáticas, se dependendo do viés que você olha, porque as pessoas olham essa parte toda do quero ser famoso. Ele mata essa moça para aparecer e para que esse texto mal escrito dele fosse lido, gente. Para estar aqui, para ter um vídeo dele no canal. Ele faz para aparecer. Ou seja, porque o que nós vamos descobrir daqui a pouco? Que ele teria se arrependido. Será mesmo? Dá uma pausa para tomar uma aguinha, para mostrar também o squeeze da Odete. Olha que coisa linda. Eu falo, isso daqui não é para tomar, isso daqui tem um canudinho, ó. O barulho deve ter ficado insuportável para quem está de fone, mas eu queria só mostrar. Que bonitinho. É crime S.A. e mistério S.A. Fofo. E tem o caderno, também tem tudo. O caderno está aqui. Vou mostrar rapidinho. Agora, aqui eu tenho o caderno da... tem caderno grande, tem camiseta, tem tudo. Bom, quando ele chegou à celebridade toda lá na cadeia, né? Cheguei chegando, cuidado, Suzane, eu vou ser maior que você. Ele já muda o discurso em seguida, porque ele vai dar entrevista para um canal de TV e já chega todo buzigue. Cabecinha baixa, aquela coisa que eu olho e falo. Gente do céu, quem engana ainda assim, né? Com a cabeça baixa, falando, não estava legal, tô ouvindo vozes, tava mal, super mal, tô super mal. Tô chateado, tô super arrependido. A Suzane ficou arrependida. Todo mundo fica arrependido que vai pra cadeia. Não pela morte e nem pela morta. Ele ficou arrependido de ter sido pego. Talvez, como você ir pra cadeia, ele pudesse voltar o tempo, ele não matasse, não porque ele entendeu que a vida humana tem preço e tem valor. Não porque ele entendeu, porque a Ingrid destruiu a morte dela, destruiu uma família inteira. Não é porque ele passou a ser empático, não é porque ele passou a ser altruísta, não é porque ele passou a ser humano. Ele se arrepende porque ele não quer ser preso. Talvez ele voltasse ao passado e não matasse apenas para não ser preso. Ou articulasse melhor como matar, porque não quer ser preso. Mas de maneira nenhuma ele se arrependeu. Gente, ele conseguiu o que ele queria, ele estava dando entrevista para a televisão. Se arrependeu. O desejo dele foi conquistado. Aquelas aberrações que ele escreveu foram lidas. Entendeu? Então, assim, o vídeo dele viralizou, ele foi um viral. 2, né? Porque ele faz um, faz outro, e aí o terceiro de ele sendo preso também viraliza. Então ele chegou ao ápice do que ele queria, ele conseguiu ser famoso. E aí vem com essa possibilidade de agora ele está arrependido. Ele foi feito nele um laudo psiquiátrico que atestou que ele tem realmente uma psicopatia, segundo os advogados de defesa. Os advogados de defesa batalharam muito para que ele também tivesse uma esquizofrenia, mas que eu saiba não dá para ser esquizofrênico e psicopata. Porque aí atestaria para ele ser tratado. De fato, o que os advogados de defesa batalharam por ele não foi para ele ter uma pena curta, ter uma pena justa. E a própria mãe, a família do Guilherme mesmo, queria que ele fosse para o manicômio judiciário, porque até então, porque ele foi julgado em 2022, até então nós tínhamos manicômios judiciários onde se torna uma prisão perpétua. Se tornava uma prisão perpétua porque a cada 3 anos você precisa ser avaliado. E aí, a cada 3 anos, se você for avaliado e você continua ali, a possibilidade de você ficar realmente na prisão. Veja aí Vampiro de Niterói. Mas veja os outros casos da vida, né? Como o que nós fizemos com a doutora Rosângela Monteiro, daquele do Lucas Bonfim, se eu não me engano o nome dele, que ele matou a namorada na cama com um terço na mão, tinha matado anos antes o pai. E ele tinha saído do manicômio judiciário atestado de que ele já estava, esse sim esquizofrênico, estava já para o convívio familiar. Parabéns para quem atestou isso para ele. A Aline, né, que é a namorada dele, morreu. Se ele estivesse no manicômio judiciário, essa moça não tinha nem conhecido ele.
Então, não é tão a ferro e fogo, mas nós de fato temos muitos exemplos de pessoas que não são liberadas do manicômio. Então, existe uma possibilidade, uma realidade. Que a família brigava para aquele momento, para que ele para lá fosse. Só que, pelo que o promotor me explicou do caso, a psicopatia ele pode ser um aumento de pena, porque mostra que você é frio para matar, você não tem a menor emoção humana, mas que ele não é julgado como inimputável, porque a psicopatia não faz parte das doenças mentais, como a esquizofrenia faz. E eles brigavam muito, à época, para que o Guilherme fosse assim julgado como incapaz para ficar no manicômio judiciário. Não aconteceu. O Guilherme rapidamente foi julgado, se você olhar, esse caso é de 22 de fevereiro de 2021, ele foi julgado em 2022. Olha aí, Borel aí, vai fazer 3 anos, daqui a pouco 4, né? E nada, tem o Lucas Porto, lá, menino, 20 anos. O outro lá, o que tem um monte de caso aqui que ficou 20 anos. Tem um que, não sei se já entrou, vai entrar, que é o de Ceará, que a mãe esperou 22 anos para o pai da filha, que matou a filha dela, pai da menina. Ele demorou 22 anos para ser julgado. Então, é uma coisa assim, ele foi rapidíssimo. E rapidíssimo julgado foi como capaz, não levaram adiante a possibilidade de ele ir para o manicômio judiciário. Ele, inclusive, pelo aval ali da juíza, pede para que ele tenha tratamento psiquiátrico dentro da cadeia, dentro do presídio comum, porque por ele ser o psicopata. Né? Psicopata, a gente sabe, não tem cura, não tem isso, não tem aquilo. Aí, ele teve uma pena, porque como ele tinha 18 anos, bom comportamento e tudo mais, eu não entendo isso, mas é bom comportamento, mas todo mundo tem que ter bom comportamento. Réu primário, mas todo mundo deveria ser réu menos primário, porque em princípio não deveríamos ser criminosos. A partir do momento que você passou a ser criminoso, eu não entendo esse papo de que é réu primário, mas ok. Ele pegou 14 anos de cadeia. A Ingrid tinha 19 anos. Ele pegou menos tempo que ela de vida. Me falaram que ele vai ficar 2/5 na cadeia. 2/5 na cadeia, 14 anos, não dá 6 anos de cadeia. Porque tem, né, aquelas coisas todas lá de saidinha, aberta, semi-aberta, que eu não tolero. A doutora Solange Breta vai ficar brava comigo. Eu não tolero. Principalmente para homicídio, gente. Principalmente para o menino que escreveu essas aberrações que ele escreveu, mostrando do que ele é capaz e o que ele deseja. Ele tem 18 anos. Se ele ficar 6 anos na cadeia, você está falando que ele vai sair com 20 quanto, gente? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ele vai sair com o quê? 24 anos? Ele fez a faculdade dele. Tem você aí batalhando todo dia para ir para a faculdade, para o trabalho, voltar para o trabalho, conseguir a faculdade, blá, blá, blá. Ele está na faculdade dele em tempo integral. Então ele sai daqui 5 anos com uma idade ótima. E no MBA fantástico do crime. Porque ele ficou dentro de uma cadeia. Pensando e repensando naquele manifesto horroroso dele. E sabendo fazer a máscara social para conseguir tudo o que ele quiser. Talvez não passe naquele teste lá, Rocha. Aquele que a Suzane não consegue, passou, né? Sei lá se passou. Aquele que mostra aqueles negócios que eu não consigo ver nada. Ele vai fazer esses testes, tá bom, daí não passa. Então vamos dizer que ele fica 14 anos, vamos bater. Olha, ele não vai passar, vai ficar 14 anos. 14 anos, ele vai sair com 32 anos, gente. Aí, ele fez uma faculdade de medicina com residência pronta. Então é uma coisa assim. A Ingrid morreu com 19 anos, ele aos 25 pode estar na rua, e com aquele manifesto escrito. Sorte a tua de não encontrar com ele, de repente, pelos jogos. Mas você acha que acabou essa história? Acabou não. Agora, em 2023, ele resolveu contar que ele não teria feito esse crime sozinho. Tem mais 4 pessoas, mais 4 homens. Um deles, inclusive, gente, chega a ligar para o pai da Ingrid, falando que ficou vendo o vídeo de ela morta e ficava se masturbando.
Bom, eu acho que parece que essa ligação está gravada. Isso é assim, é de um... Até onde nós vamos? Eu pergunto para você. Essas 4 pessoas que ele resolveu falar agora em agosto de 2023, há poucos dias, ele resolveu entregar. Essas 4 pessoas foram presas. Eu não vou dar o nome desses caras agora, porque ainda vão ser julgados e tal, ainda tem que provar, né? Não adianta só contar, tem que provar. E que eles teriam armado tudo isso por uma rede de encontros online e tudo mais, e que esse crime não foi orquestrado, foi feito só pelo Guilherme. Mas com a participação emocional desses outros 3, 4, você deve estar se perguntando se ela tinha sofrido violência sexual. Eu me lembro de falar com a delegada e não, ela não tinha sofrido violência sexual, não existiu isso. Tanto que ela está com as roupas e tudo mais, ela morre vestida, não tem nada. E agora esses 4, eu sei que um está sendo condenado por estupro. Olha que coisa interessante, o estupro não é só você tocar na pessoa, é isso que as pessoas têm que se ligar, nessas besteiras que andam fazendo por aí. A sociedade mudou, tem coisas que eu acho que estão pesadas demais, mas tem coisas que eu acho que estão corretas demais. Uma delas é esse tipo de coisa. O estupro não é só o toque, hein, gente? Esse moço aí vai pegar aí. E daí você deve ser tudo jovem, né? E agora temos essa novidade, que a Sol, na verdade, ela foi apagada pelo Guilherme, mas com uma ajuda talvez intelectual, um incentivo, não financeiro, mas um incentivo emocional. Vai aí, depois manda pra gente. Que outros vídeos ele pode ter mandado para esses caras? Será que ele fez outros vídeos com a Ingrid viva? Será que tem outros vídeos mais perversos? Isso ainda a polícia não revelou. Isso está no DHPP aqui em São Paulo para investigar. Eu espero, como foi super recente, né? Eu estou fazendo, hoje dia 11 de setembro. Estou gravando no dia 11 de setembro. De frente a uma janela de um prédio. Mas não moro em Nova York e meu apartamento não é no 6º andar. Então não vai rolar, né? Não vai ter avião entrando aqui. Porque até entrar aqui pega um monte. Não vai ter avião, gente. Não fica com medo, não vai ter nada. Hoje não, no dia 11 de setembro. Estou gravando no dia 11 de setembro, isso saiu agora, acho que dia 20 de agosto, uma coisa assim. Então ainda tem tempo de investigação. Espero não ter que fazer parte 2 dessa história tão triste. Para a família da Ingrid, meu desejo, minhas condolências totais. Eu sempre quis entrevistar o pai da Sol, a mãe, o irmão, o ex-namorado, porque eu sempre acho que melhor do que a minha voz é a voz da família, para falar quem era a Sol. Espero ter sido o mais respeitoso possível com relação a uma perda de uma moça tão jovem. E fica o meu convite, se vocês quiserem dar entrevista, estamos aqui, é só mandar aqui para o equipebetoribeiro@gmail.com. É o e-mail, a Manuela vai escrever aqui, é equipebetoribeiro@gmail.com. Manda um e-mail que a gente marca a entrevista para a família do Guilherme. Que eu acho que sempre, né, a família do criminoso, ela é julgada junto. Também, eu tenho certeza que a mãe do Guilherme não fez um filho para fazer tamanha atrocidade na casa onde ela morava, onde ela já tinha enterrado um filho, sabe? Ele maculou demais aquela residência também. Deve ter sido muito destruidor para ela, para a mãe do Guilherme, ler o que ele escreveu sobre ela. Deve ser terrível. Deve ser todas as vezes que ele um dia se disse eu te amo para ela, eram todas de mentira. Imagina para a mãe ouvindo isso. Também fica o convite se quiser falar sobre o seu filho. Também sempre ficam aqui abertos para ouvir todos e tudo, que eu acho que é sempre bom. Eu gosto muito que o canal traga todas as vozes e todas as vertentes. Todas elas. Gente, tem uma pessoa que me mandou de um caso assim, eu tenho certeza que aconteceu, uma entrevista que eu vou te falar, não é assim, gente, assim tem que ter sido investigado. Isso eu estou falando assim, a família do autor, a família da vítima, os advogados de defesa, o promotor, o advogado ou o assistente de acusação, o perito. Eu estou falando assim, você aí tem uma certeza de que, na verdade, aquele crime não é nada disso e eu vou te contar como é que foi, você vai ver? Não é, né? Aí não adianta me mandar que eu não vou te entrevistar, não. Eu estou falando de pessoas que tenham realmente ligação com o crime. Até delegados e tudo mais, quem quiser trazer mais detalhes, estamos aqui para isso. Odete, vem aqui que eu quero te mostrar. Vem cá, eu vou catar o Odete. Vamos dar um tchau, meu ambiciúgue. Falei? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Ela veio dar tchau. Né, meu amorzinho? Você é o sol da minha vida. Sabia disso? E não diz isso de... Tá veinha, minha veinha tá veinha.
Tá tão veinha, mas eu não desisto da minha veinha, né, veinha? Não é, meu amorzinho? Como eu amo você. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido. Não, uma palavra ruim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder, como eu sempre digo, se inscreve, curte, compartilha, liga sininho, marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. E conta aqui pra mim qual outro caso que você quer ver no comentado ou o que você acha dessa história de agora temos... E uma pergunta, hein? Se esse cara não tivesse sido parado, como foi também com o Lucas Magnota, teria sido somente a primeira vítima? A diferença é que o Lucas Magnota pegou prisão perpétua no Canadá. Lá tem o que eu gosto, que é a prisão perpétua. Aqui, ele vai sair. E aí, eu não queria fazer parte 2, parte 3, parte 4 dessa história, não da história da Sol, mas da história do Guilherme. Espero de verdade que daqui a uns anos ele tenha alguém de olho nele o dia inteiro, né? Que essa pessoa não esteja no manifesto. Muito obrigado e se puder, indica para todo mundo também e tem make-off. Vamos continuar a gente aqui, que é o Odete Reutemann, ó, esse café Deus. Eu vou pegar depois, vou gravar, vou mostrar onde ela deve estar. Ela deve estar lá com o pai dela, com o Aru, né? Porque é o desligar e a bonita subir aqui. Vou contar uma coisa pra vocês. A dona Odete Reutemann, essa não é narcisista, porque ela não quer aparecer no custe o que custar. Ela queria aparecer quando não podia. Todo gato é assim, né? Fechou a porta, ele quer entrar. A porta tá aberta, ele não sabe se quer ir. A gaveta tá fechada. O que tem aí, hein? A gaveta tá aberta, eu não quero mais. Ela era assim, né? Enquanto eu falava, Odete, meu amor, papai vai gravar, não sobe? A Odete, meu amor, subia. E agora papai quer, todo mundo quer que a Odete esteja aqui conosco e a Odete não vem. Por quê? Porque ela é assim, né? Então vamos lá. Isso daqui pode deixar pro making off. Às vezes eu converso com o editor por aqui, com a editora, no caso, com a Manuela. Então, Manuela, essa parte deixa pro make off. Opa, bati aqui, ficou feio. Vou voltar, pode até deixar assim. Ah, agora sim, minha luzinha ali atrás. Não, minha luzinha ali atrás tem que aparecer, tão bonitinho. Ali, tá vendo minha luzinha aqui, tão fofinha? Não. Então, ele... Agora acho que ficou demais, vou vir mais pra frente. Ele, ô meu amorzinho, vem cá, ps, ps. Vem, Odete, vem cá. Se ela quer... Falei, fechou a porta, ela quer entrar.